Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E nessa primeira parte vamos refletir do versículo 1 até o versículo 11. Bora lá? Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Estás escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso também está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Versículo 5. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos com cuidado, para não machucardes o teu pé em alguma pedra. Isso está em Salmo, capítulo 90, versículo 11 seguintes. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Versículo 8. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Versículo 11. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a reflexão, eu vou ler a reflexão que foi feita sobre esse mesmo evangelho por São Antônio. E isso a gente encontrou na Ordem Franciscana Menor, santoantônio.org, Sermão de Santo Antônio, a tentação no deserto. Isso foi retirado das obras completas de sermões dominicais e festivos, volume 1, de Santo Antônio de Lisboa. Vamos lá então? E disse assim Santo Antônio: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. Disse no primeiro livro dos Reis que Davi habitou no deserto de Engade. Davi interpreta-se forte de mão e significa Jesus Cristo, e debelou as potestades aéreas com as mãos pregadas na cruz. Faço uma pausa aqui para explicar um pouquinho o que quer dizer debelou. Debelou significa dominar, sufocar, reprimir. Então Jesus Cristo, que reprimiu as potestades aéreas, e as potestades é uma das hierarquias angélicas, No caso, podemos dizer que são os demônios, nesse caso específico, porque São Paulo fala sobre isso, Os espíritos que andam pelos ares. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, de que Jesus debelou as potestades aéreas com as mãos pregadas à cruz. Eis que admirável fortaleza!
vencer o próprio inimigo com as mãos ligadas, ou seja, presas. Habitou no deserto de Engade, que se interpreta olho da tentação. Nota que o olho da tentação é triplo. O primeiro é o da gula, de que se escreve no Gênesis. Viu a mulher que o fruto da árvore era bom para comer, formoso aos olhos e de aspecto agradável, e tirou do fruto dela e comeu e deu ao seu marido. O segundo é o da soberba e vanglória, de que diz Jó, falando do diabo: vê, tudo que é elevado, ele é o rei de todos os filhos da soberba. O terceiro é o da avareza, do qual escreve Zacarias: este é o olho deles em toda a terra. Cristo, portanto, habitou no deserto de Engade 40 dias e 40 noites, em que sofreu do diabo a tentação da gula, da vanglória e da avareza. Por isso diz no Evangelho de hoje: Jesus foi conduzido ao deserto. Nota que é triplo o deserto, a qualquer dos quais foi conduzido Jesus. O primeiro é o ventre da Virgem, o segundo, o referido presente Evangelho, o terceiro, o patíbulo da cruz. Ao primeiro foi conduzido só por misericórdia, ao segundo, para o nosso exemplo, ao terceiro, por obediência ao Pai. Do primeiro, diz Isaías: envia, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, mandado da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Ó Senhor, Pai, envia um cordeiro, não um leão, um dominador, não um devastador, da pedra do deserto, isto é, da Virgem, da Santíssima Virgem, chamada Pedra do Deserto. Pedra por causa do firme propósito da virgindade, donde a resposta dada ao anjo: como se fará isso, pois eu não conheço o varão? Ou seja, propus firmemente não conhecer. Do deserto, porque não arável, pois permaneceu virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Envia, digo, ao monte da filha de Sião, ou seja, a excelência da Igreja, a Jerusalém celeste. Do segundo, escreve São Mateus: Jesus foi conduzido ao deserto. Do terceiro, São João Batista diz em São João: eu sou a voz que brada no deserto. São João chama-se voz, porque assim como a voz precede a palavra, assim ele precedeu o Filho de Deus. Eu sou a voz de Cristo a bradar no deserto, ou seja, no patíbulo da cruz. Pai, nas tuas mãos. Neste deserto esteve todo cercado de espinhos e destituído de todo o auxílio humano. A tríplice tentação de Adão e de Jesus. Digamos, portanto, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Costuma perguntar-se por quem São Lucas mostra clarissimamente por quem foi conduzido. Jesus, cheio do Espírito Santo, regressou do Jordão e era conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido por aquilo de que estava cheio. A seu respeito, disse ele mesmo em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, por me ter ungido. Por aquele Espírito, como o que foi ungido, de preferência aos seus companheiros. Por ele mesmo foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Porque o Filho de Deus, o nosso Zorobabel, que interpreta mestre de Babilônia, viera restaurar o mundo desfigurado pelos pecados e, como médico, sarar os doentes, convinha curar-se os contrários com os contrários, tal como sucede a arte da medicina, em que as coisas frias se curam com as quentes e as quentes com as frias. O pecado de Adão foi a destruição e a enfermidade do gênero humano. Consiste ele em 3 coisas: a gula, vanglória e avareza. Donde o verso: a vanglória, a gula e a concupiscência venceram o velho Adão. Estes 3 vícios apareceram no Gênesis. Disse a serpente à mulher: no dia em que dele comeres, abrir-se-ão os vossos olhos. Eis a gula. Sereis como deuses. Eis a vanglória. Conhecendo o bem e o mal, eis a avareza. Estas foram aquelas 3 lanças com que Adão foi morto juntamente com seus filhos. Daí o dizer-se, no segundo livro dos Reis: tomou, pois, Joabe 3 lanças e transpassou com elas o coração de Absalão. Joabe interpreta-se inimigo e significa bem o diabo, inimigo do gênero humano. Este tomou a mão da falsa promessa 3 lanças, isto é, a gula, a vanglória e a avareza, e transpassou com elas o coração, no qual está a fonte do calor e a vida do homem. Dele, escreve Salomão, procede a vida. O diabo transpassa-o, a fim de extinguir o calor do amor divino e tirar de todo a vida. Transpassou o coração de Absalão, que se interpreta paz do Pai. Este foi Adão, posto de propósito em lugar de paz e de delícias, para que conservasse eternamente a paz do Pai, obedecendo-lhe. Mas depois de se recusar a obedecer a Deus, perdeu a paz, e o diabo transpassou-lhe o coração com 3 espadas e privou-o inteiramente da vida. Veio, portanto, o Filho de Deus em tempo aceitável, obedecendo a Deus Pai, restaurou o perdido, curou os contrários com os contrários. Adão foi posto no paraíso, onde, rodeado de delícias, caiu. Jesus foi conduzido ao deserto, onde, insistindo nos jejuns, venceu o diabo. Vede o acordo entre ambas as tentações, no Gênesis e em São Mateus. Disse a serpente: no dia em que comeres, e aproximou-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Eis a gula. Depois, sereis como deuses. Então o demônio transportou-o até a cidade santa e pô-lo sobre o pináculo do templo. Eis a vanglória, finalmente conhecendo o bem e o mal. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quanto ele tem de perverso! Tanto ele perversamente falou: eis a avareza. A sabedoria, porém, porque sempre age sapientemente, superou a tríplice tentação do demônio, com a tríplice sentença do Deuteronômio. Quando o diabo tentou com a gula, Jesus respondeu-lhe: não só de pão vive o homem, como se dissesse: assim como o homem exterior vive do pão material, assim o interior vive do pão celeste, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Filho, sabedoria que procede da boca do Altíssimo. Sabedoria vem de sabor. Portanto, o pão da alma é o sabor da sabedoria, com que saboreia os bens do Senhor e experimenta quão suave é o mesmo Senhor. Deste pão se diz no livro da sabedoria: deste-lhe pão vindo do céu, que tinha em si toda a delícia e a suavidade de todo o sabor.
É isto o que se diz, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz de toda, porque a palavra, o verbo e a sabedoria de Deus contém a suavidade de todo o sabor. O seu sabor torna insípido o deleite da gula, porque Adão se enfastiou deste pão, cedeu à tentação da gula. Com razão se diz, portanto, não só de pão. Depois, quando ele o tentou com a vanglória, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo é Senhor da criação, Deus pela eternidade. O diabo tentou-o quando o persuadiu a ele, Criador do tempo, a deitar-se abaixo do pináculo do templo e prometeu ao Deus de todos os poderes celestiais o auxílio dos anjos. Não tentarás, portanto, o Senhor teu Deus. Adão também tentou o Senhor Deus, quando não respeitou a Deus e o seu preceito, mas de ânimo leve anuiu a falsa promessa: sereis como deuses. Oh, quanta vanglória acreditar a alguém que se possa fazer Deus. Oh, miserável, vãmente te quereres elevar acima de ti, miseravelmente te precipitarás por debaixo de ti. Não tentarás, portanto, o Senhor teu Deus. Finalmente, quando o tentou com a avareza, Jesus respondeu-lhe: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Todos os que amam o dinheiro ou a glória do mundo, prostrados adoram o diabo. Mas nós, por quem Jesus Cristo desceu ao ventre de uma virgem e suportou o partíbulo de uma cruz, instruídos por seu exemplo, vamos ao deserto da penitência. Com o seu auxílio, reprimamos o ímpeto da gula, o vento da vanglória, o incêndio da avareza. Adoremos aquele que os arcanjos adoram, sirvamos a quem os anjos servem. Ele é bendito, glorioso, louvável e excelso por todos os séculos eternos. Por séculos eternos. Diga toda criatura: assim seja. E essa foi a primeira parte da nossa reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 4. E aí é isso, gente. Se você gostou, convido você a curtir, compartilhar esse episódio. Convido você também a seguir o nosso podcast e siga a gente nas nossas redes sociais. E nós te agradecemos por ter nos ouvido. Que Deus abençoe muito você. E a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.